Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês estejam bem, né? Então, nós estamos aí iniciando mais uma semana de aulas, com as nossas aulas ainda remotas, ainda à distância. Nós já estamos aí praticamente no final do ano, né? Na reta final. Já estamos chegando na metade do quarto bimestre. Esse bimestre é mais curtinho, então está passando rapidinho. Então, como vocês já sabem, né? Nós começamos sempre a nossa aula fazendo a correção das atividades referentes à aula anterior. E nós fechamos então aquele conteúdo referente a clima e tempo, referente a fenômenos naturais, nós trabalhamos um pouquinho a respeito do aquecimento global também, e eu deixei com vocês um texto que tinha como título "Um mundo com menos carbono em 2050 é possível", diz relatório. Então vocês teriam que ler esse texto, né? E com base nele, com os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo desse conteúdo, vocês teriam que responder às 5 perguntas que foram propostas. Como eu falei, né? Nem todas as respostas estavam ali no meio do texto, então vocês tinham que ir um pouquinho além, certo? Então nós vamos fazer a correção dessas atividades. Verifiquem no caderno de vocês se está tudo ok. Caso seja necessário, acrescentem alguma coisa nas perguntas. Se estiver errado, apaguem e consertem. E se ainda ficar alguma dúvida, algum questionamento referente a esse tema ou a este texto, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, através do WhatsApp, que eu estarei atendendo a cada um, tá ok? Então vamos lá começar a nossa correção das atividades. Então a pergunta de número 1, ela diz o seguinte: 1. Qual é o significado do termo descarbonizar? Então, ali o nome mais ou menos, né, já indica o que ele significa, mas se vocês tivessem procurado no dicionário, até mesmo lido ali no meio do texto, né, esse termo, então, ele significa que reduzir a concentração de carbono em suas atividades, como geração de energia, por exemplo. Então, descarbonizar nada mais é do que fazer uma redução da concentração ali ou da emissão de carbono. Lembrando que esse carbono vai virar o gás carbônico, que aí contribui para o aquecimento global tão prejudicial para o nosso planeta. Pergunta de número 2. Por que existe a preocupação em reduzir o uso de carbono? Então nós temos lá, né, como eu havia dito, esse carbono ele vai dar origem então ao gás carbônico. E esse gás é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Então vale lembrar aqui que esse efeito estufa é um efeito natural do planeta. Que se essa taxa de gás carbônico não estivesse em alta, esse efeito estufa ele estaria ocorrendo, né, em concentrações normais, o que seria aí saudável para o planeta Terra. Porém, como a taxa de emissão de gás carbônico e outros gases tóxicos aí estão muito acima do normal, né? Esse efeito estufa, essa emissão desse gás acaba contribuindo, acaba intensificando esse processo. E ele acaba gerando aí o que a gente chama de aquecimento global. E esse aquecimento global já é prejudicial. Então nós temos a destruição ali da camada de ozônio, né? Onde os raios ultravioletas do Sol acabam passando de forma direta aqui para o nosso planeta. E isso tem aumentado a temperatura de diferentes regiões, tem alterado drasticamente o meio ambiente e causa problemas, inclusive, para o ser humano. Além da questão do calor, né, que vocês já conhecem, nós temos, por exemplo, a questão do câncer de pele, que é causado aí por essa exposição excessiva ao Sol. Tudo bem? Pergunta de número 3. Quais são as atividades diárias que provocam a produção de gás carbônico? Então nós temos lá, né, que uma das atividades diárias seria a geração de toda a energia elétrica que utilizamos. Que todas as formas de energia elétrica elas acabam gerando a emissão de gás carbônico para a atmosfera. Vale lembrar aqui, né, que no caso do Brasil, a maior parte do nosso território, né, vai ser suprida pela energia proveniente das hidrelétricas. E as hidrelétricas, elas acabam emitindo, né,
uma baixa concentração de gás carbônico. Então, não é uma fonte de energia ali renovável, porém, né, a taxa de emissão desse gás ela é baixa. Porém, contudo, entretanto, né, nós temos um problema bem sério aqui, que é a questão do deslocamento das pessoas e até mesmo de produtos, né, que geralmente é feito através de veículos que são movidos por combustíveis fósseis, né, e seus derivados, a gasolina, por exemplo. E esses sim acabam emitindo, né, esses automóveis, uma taxa muito grande de gás carbônico. Então, aquela fumaça que sai, ela tem uma concentração muito grande desse gás, tá certo? Então, essas são algumas das atividades aí diárias que emitem esse gás. Pergunta de número 4. Explique o que significa dizer que o potencial para reduzir as emissões é grande se for feita a eletrificação. Então, aqui era de acordo com o texto, né? E nós temos aqui que no caso dos meios de transporte, que como a gente viu na questão anterior, né? Que geralmente vão utilizar combustíveis fósseis, como a gasolina, essa eletrificação, ela vai consistir, né? E na substituição por alguma alternativa que use energia elétrica. Então, a gente faria a substituição desse veículo que está usando, né, queimando esse combustível fóssil, por um veículo que utiliza energia elétrica. Isso já existe, tá? Talvez a nível de Brasil, falando assim, parece uma coisa muito estranha, mas já existem esses meios de transporte utilizando esse mecanismo aí desse tipo de energia. Daí eu coloquei aqui, inclusive, o exemplo, né? Que nas grandes cidades é feita a substituição do transporte por ônibus e carros, por exemplo, pelos trens elétricos. E o transporte de mercadorias e produtos também pode acabar sendo utilizado aí esses trens elétricos ou algum outro tipo de veículo que utilize essa energia elétrica. Tudo bem? E a nossa última pergunta, né, a pergunta de número 5, diz o seguinte: explique o que o pesquisador quis dizer com a frase: se o setor elétrico sair de uma matriz de energia renovável e cair em uma matriz mais dependente de combustíveis fósseis, a conta vai sair toda errada. Então, aqui era um pouquinho de interpretação, né, mas também um pouquinho relacionado ao texto. Mas o que ele quis dizer com isso? Então, que se forem feitas substituições de veículos e geradores que usam combustíveis fósseis por equipamentos que são movidos a eletricidade, como o caso ali dos trens elétricos, né? Mas a geração da eletricidade passar a ser feita por usinas termoelétricas, por exemplo, não serão obtidos os resultados esperados. Isso ocorre porque a energia elétrica que irá alimentar os equipamentos, né, terá sido obtida a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, resumindo aqui, né, traduzindo aí para ficar mais fácil, aqui está falando que a gente tem que ver da onde que está sendo produzida essa energia elétrica que vai ser utilizada por esses tipos de meios de transporte. Porque não adianta nada a gente utilizar um transporte com energia elétrica e ela está vindo, né? Ela está sendo produzida de um local que queima combustíveis fósseis, como o caso das usinas termoelétricas. Então é como se a gente trocasse os 6 por meia dúzia. Então não tá queimando combustível fóssil no transporte, né? Mas está queimando na produção da energia que o transporte vai utilizar. Então isso deve ser pensado também aí e deve ser feito um estudo bem detalhado para essa conta aí, entre aspas, não sair toda errada. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham acertado as atividades, né? Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.